O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a decisão que censurava reportagens dos sites da revista Cruzoé e do Antagonista. As reportagens tratavam da delação de Marcelo Odebrecht, na qual cita o presidente da Corte, Dias Toffoli. No documento não há referências a pagamentos ilegais. A decisão saiu no fim da tarde, após críticas públicas de juristas, procuradores e até de ministros do Supremo Tribunal Federal, que se manifestaram contra a censura. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes relembrou os motivos que o levaram a retirar do ar a reportagem dos sites da revista Cruzoé e O Antagonista, e rebateu as reações contra a sua decisão. Repudia-se, portanto, as infundadas alegações de que se pretende restringir a liberdade de expressão e o sagrado direito de crítica, essencial à democracia e ao fortalecimento institucional brasileiro, pois a liberdade de discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, em seu sentido amplo, abrangendo as liberdades de comunicação e imprensa, sendo de absoluta e imprescindível importância a integral proteção à ampla possibilidade de realização de críticas contra ocupantes de cargos e funções públicas. O ministro destacou que trata-se do consagrado binômio liberdade e responsabilidade, jamais permitindo-se a existência de mecanismos de censura prévia, e que nosso texto constitucional consagra, portanto, a plena liberdade de expressão sem censura prévia e com possibilidade de responsabilização posterior. Alexandre justificou que foi o que ocorreu na presente hipótese, onde, inexistente qualquer censura prévia, determinou-se cautelarmente a retirada posterior de matéria baseada em documento sigiloso, cuja existência e veracidade não estavam sequer comprovadas, e com potencialidade lesiva à honra pessoal do presidente do Supremo Tribunal Federal e institucional da própria Corte, que não retratava a verdade dos fatos, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República ao publicar a seguinte nota de esclarecimento. O ministro reproduziu a nota da PGR. Ao contrário do que afirma o site O Antagonista, a Procuradoria-Geral da República não recebeu nem da Força-Tarefa Lava Jato no Paraná e nem do delegado que preside o inquérito qualquer informação que teria sido entregue pelo colaborador Marcelo Odebrecht, em que ele afirma que a descrição amigo do amigo de meu pai refere-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A nota da Procuradoria foi publicada no sábado e não desmentia o teor do documento ou a existência dele. O documento que baseou a reportagem censurada trazia o relato de Marcelo Odebrecht, em que Toffoli é citado como sendo amigo do amigo de meu pai nos e-mails internos da empresa, sem menção a dinheiro ou a pagamentos. Após falar da nota da PGR, o ministro segue dizendo que, posteriormente, informações prestadas pelo juiz federal da 13ª Vara Criminal de Curitiba corroboraram os esclarecimentos feitos pela PGR, pois o documento sigiloso citado na reportagem não havia sequer sido remetido à Procuradoria-Geral da República. Somente na tarde do dia 12 de abril, ou seja, após a publicação e ampla divulgação da matéria, o MPF do Paraná solicitou o desentranhamento do referido documento e seu envio à chefia da instituição. O juiz Luiz Antônio Bonar retirou do processo o documento, por entender que não tinha relação com a investigação em curso sobre irregularidades na construção da usina de Belo Monte, no Pará, e que deveria ser enviado à PGR. O ministro Alexandre de Moraes disse que solicitou o documento que embasou a reportagem e que só hoje ele chegou ao gabinete. O ministro afirmou que agora ficou comprovado que se trata de uma documentação legítima, o que derruba a necessidade de manter a reportagem fora do ar. Na decisão de hoje, ele afirmou: comprovou-se que o documento sigiloso citado na matéria realmente existe, apesar de não corresponder à verdade o fato que teria sido enviado anteriormente à PGR para investigação. Na matéria jornalística, ou seus autores anteciparam o que seria feito pelo MPF do Paraná em verdadeiro exercício de futurologia, ou induziram a conduta posterior do parquê. Tudo, porém, em relação a um documento sigiloso, somente acessível às partes do processo, que acabou sendo irregularmente divulgado e merecerá a regular investigação dessa ilicitude. E concluiu: a existência desses fatos supervenientes, envio do documento à PGR e integralidade dos autos ao STF torna, porém, desnecessária a manutenção da medida determinada cautelarmente, pois inexistente qualquer apontamento no documento sigiloso obtido mediante suposta colaboração premiada, cuja eventual manipulação de conteúdo pudesse gerar irreversível dano à dignidade e honra do envolvido e da própria Corte, pela clareza de seus termos. Diante do exposto,
Revogo a decisão anterior que determinou ao site O Antagonista e à revista Cruzoé a retirada da matéria intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai dos respectivos ambientes virtuais. Na decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes também citou que o inquérito sobre ofensas a ministros também apura vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo. A Força Tarefa divulgou nota em que anexa uma certidão que demonstra que os procuradores da Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná só acessaram os autos em que foi juntado o documento de que trata a matéria da revista Cruzoé, intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai, às 10h04 da noite do dia 11 de abril. Portanto, após a publicação da notícia sobre o assunto no site da revista e no site O Antagonista. A referida matéria estava disponível pelo menos desde as 8h01 do dia 11 de abril. Eles dizem que a tentativa leviana de vincular o vazamento a procuradores da Força Tarefa é apenas mais um esforço para atacar a credibilidade da Força Tarefa e da operação, assim como de desviar o foco do conteúdo dos fatos noticiados. Na edição de hoje do jornal Valor Econômico, o ministro Dias Toffoli justificou a derrubada dos sites. Toffoli disse que, se você publica uma matéria chamando alguém de criminoso, acusando alguém de ter participado de um esquema, e isso é uma inverdade, tem que ser tirado do ar. Ponto. Simples assim. E que é necessário mostrar autoridade e limites. Não há que se falar em censura neste caso da Cruzoé e do Antagonista. Ontem à noite, em um evento na Congregação Israelita em São Paulo, o presidente do Supremo, que determinou a abertura do inquérito, defendeu a liberdade de expressão. É dever do Poder Judiciário promover a aplicação das liberdades públicas, notadamente a liberdade de expressão, em absoluta e sempre em absoluta sintonia com a inspiração que promove essa tradição. Sem um Poder Judiciário independente e autônomo, sem uma imprensa livre, nós não temos democracia. Mas tudo tem que ser dentro dos parâmetros da Constituição. Agora à noite, o sócio da revista Cruzoé, Mário Sabino, e o diretor de redação, Rodrigo Rangel, agradeceram o apoio recebido em nota. A Cruzoé e o Antagonista agradecem aos seus leitores a solidariedade recebida durante os dias em que a revista e o site foram mantidos sob censura. Os nossos agradecimentos são extensivos a todos os jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, sites e jornalistas na pessoa física que se uniram ao nosso protesto, mostrando o absurdo da decisão do ministro do STF. A Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais divulgaram notas sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A ANER e a ANJ afirmaram que a revogação da proibição da divulgação de textos dos dois sites restabeleceu o princípio maior da liberdade de imprensa e que a sociedade brasileira, de maneira quase unânime, mais uma vez, demonstrou que repele toda e qualquer forma de censura aos meios de comunicação.